Como aumentar o vocabulário em inglês? Quer saber como aumentar seu vocabulário e falar inglês com mais naturalidade com seus filhos? Nesse vídeo, eu separei as 3 dicas que mais funcionaram aqui em casa na educação bilíngue do meu bebê. E a terceira dica foi a que alavancou de vez o vocabulário do meu filho. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar essas 3 dicas especiais que aumentam definitivamente o vocabulário. Se você é novo aqui no canal, eu sou Priscila Ruggeri, mamãe do Antonello, e nesse canal eu abordo o tema bilinguismo infantil. Como criar os nossos filhos bilíngues em inglês, morando no Brasil e mesmo sabendo pouco inglês. Eu sei que pode parecer, nossa, eu não falo inglês, como isso é possível, né? Mas eu recomendo que você dê uma olhadinha nos vídeos aqui do canal para as coisas fazerem mais sentido para você. Vamos lá, saber bastante vocabulário, bastante palavras em inglês é um fator determinante para comunicação, para a liberdade de expressão na língua inglesa. Mas muita gente não sabe como aumentar o vocabulário, como falar as coisas que estão ao redor, no dia a dia, da nossa rotina com os nossos bebês. O que me ajudou muito, e essa já é a minha dica número 1, é ser curiosa. É querer saber realmente como as coisas chamam em inglês, as coisas que estão ao meu redor. Então você, por exemplo, na sua casa, olhe para a parede, se pergunte, como fala parede em inglês? Como fala interruptor em inglês? Como fala o livro em inglês? E com isso, com essa curiosidade, você pode buscar informações na internet. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos 2 dicionários que eu mais utilizo no meu dia a dia. E eu recomendo não apenas para você descobrir o que é cada coisa em inglês, mas para você também ter acesso ao áudio, à pronúncia daquela palavra. Então quando você digita mesmo em português, papel, e o dicionário passa para o inglês, paper, você pode ter dificuldade na pronúncia daquela palavra. Então é só clicar na caixinha de áudio que você vai conseguir ouvir a pronúncia correta, paper. Com isso, você vai expandir o seu vocabulário e também já saber como pronunciar essas palavras em inglês. A dica número 2 é sequência da dica número 1. Você é curioso, buscou no dicionário a palavra, mas e aí como fazer para memorizar? Então, na dica número 2 é cole post-its pela casa. Bilhetinhos, papeizinhos com o nome de cada palavra em inglês. E de preferência, se você puder, coloque a pronúncia do seu jeitinho mesmo, uma maneira fácil para você lembrar como é a pronúncia daquela palavra. A ideia é que esses post-its fiquem colados pela casa por 1, 2 semanas, o tempo necessário para você memorizar todas essas palavras em inglês. Eu coloco estrategicamente em ambientes onde eu passo mais tempo com o meu filho, onde eu brinco com ele e que eu preciso saber aquelas palavras. Aí depois de um tempo, se você falar assim, não, já memorizei, não preciso mais desses post-its, já lembro essa palavra, já falei bastante, você pode substituir. Imagine que na sua sala você colocou porta, parede, sofá, painel de TV. Aí ficou lá 1 semana aqueles post-its com os nomes das palavrinhas em inglês. Você já memorizou tudo aquilo. Você pode encontrar palavras novas que você ainda não saiba. Por exemplo, janela, cortina, almofada, e aí você vai colando post-its em palavrinhas diferentes para o seu vocabulário ir expandindo. Tá gostando das dicas? Tá batendo uma vontade de ter um filho fluente em inglês antes dos 3 anos também? Então se inscreva aqui no canal, tenho bastante para compartilhar com você. A terceira dica é: tenha o livro Minhas Primeiras 100 Palavras em Inglês e também o livro Minhas Primeiras 1000 Palavras em Inglês. Como eu dividi esses 2 materiais para o meu filho? Enquanto o meu bebê tinha 1 ano e 4 meses, eu trabalhei primeiro o material Minhas Primeiras 100 Palavras, que é um vocabulário que o bebê já reconhece e não é também muita informação ainda para a idade dele. Se você observar, as imagens são mais infantis. Eu já vou mostrar o outro material, você vai entender a diferença. E o interessante é que são palavras que a criança já tem algum contato. Então a criança já sabe, já viu, já tem uma bola em casa, sapatos, frutas, os meninos em especial, os carros, os meios de transporte chamam bastante a atenção deles, então provavelmente eles já têm brinquedos assim. Objetos que temos no quarto, no banheiro, coisas de comer, alguns verbos de ação também que a criança já faz. Então sentar, chorar, dar risada, coisas que temos pela casa, roupas,
As crianças também gostam muito de animais, então aqui você já pode começar a ensinar alguns dos animais em inglês, alguns brinquedos. Então esse primeiro livro eu trabalhei até o meu filho ter 1 ano e 4 meses. Ele já sentava, eu dava na mão dele, é um material resistente, de capa dura. E foi um material de introdução, para ele começar a manusear um livro, a perceber as palavrinhas em inglês, e eu pronunciava junto com ele. E depois, em momentos que nós víamos os objetos reais, né, no nosso dia a dia, eu reforçava aquela palavra em inglês. Então, por exemplo, aqui no livro tem a palavra chair, cadeira. A hora que ele ia se sentar, eu falava, né? Ah, look, that's a chair. Olha, é uma cadeira. E você pode trazer isso para a realidade dele, não ficar apenas no livro. Já o livro Minhas Primeiras 1000 Palavras é um avanço extraordinário no inglês dos nossos filhos. E no nosso também. A recomendação desse material é para a idade de 3 a 5 anos. Eu ganhei de presente, minha mãe deu esse material para o meu filho no Natal do ano passado e o Antonello tinha 2 aninhos. Eu não introduzi as 1000 palavras de uma vez, eu fui introduzindo de acordo com o que o meu filho já reconhecia. Como eu falei, né, as roupas, coisas que ele vê no dia a dia. Aí eu fui começando a introduzir os números. Realmente as 1000 palavras de uma vez pode ser muita informação para o seu filho, mas você vai dividir por tópicos de interesse e por tópicos de coisas que vocês praticam no dia a dia. Tem uma informação muito interessante que os nativos americanos, eles utilizam cerca de 1.200 palavras para se comunicar na sua rotina do dia a dia. Então olha que interessante, você já vai apresentar para o seu filho, você já vai ter um conhecimento de palavras suficiente para a sua comunicação do dia a dia em inglês. Aqui é um exemplo que eu disse sobre tópicos. Então as roupas, que o meu filho já sabe algumas em inglês, por causa do livro 100, As Minhas Primeiras 100 Palavras, no livro As Minhas Primeiras 1000 Palavras, eu já introduzi mais coisas, porque lá no outro livro tem apenas algumas, só que aqui é bem completo. E eu vou trabalhando isso no dia a dia. Então quando eu coloco calça nele, eu falo pants. Quando eu coloco um casaco, coat. Aí lá ele aprende shoes, sapatos, né? Aqui tem sandálias, botas, outros tipos de sapatos, tênis, então o vocabulário vai se expandindo. E eu vou fazendo isso também no dia a dia. Eu coloco o tênis nele e eu falo, ah, that's a sneaker, that's a sneaker. E aí quando a gente vem aqui para brincar, né, com esse material, eu olho, ah, sneakers. Aí eu até falo, olha, esse sneakers, né, é azul, o seu é branco, por exemplo. Então, this sneaker is blue, yours is white. E ele vai associando o sneaker com a imagem aqui, com o objeto que ele tem. Um outro tópico que você já pode ir aumentando com o seu filho são as comidas. Então lá ele aprende algumas palavrinhas, né? Frutas. Aqui você já vai aumentando o vocabulário. E toda vez que você vai oferecer alguma comida que está aqui, que você já sabe o nome em inglês, você pode falar com ele em inglês também durante a situação. O livro ele é todo separado por tópicos, então você que vai decidir qual tópico trabalhar e em que momento trabalhar na vida do seu filho. Como ele é recomendado para idades de 3 a 5 anos, você pode começar a apresentar com 2, como eu fiz com o meu bebê, colocando os tópicos mais fáceis, os tópicos que você tem mais familiaridade e faz as coisas com o seu filho. E até os 5 anos de idade você vai acrescentando tópicos. Por exemplo, aqui são os utensílios da cozinha. O meu filho está todo dia comigo na cozinha, então eu já devagarzinho eu vou colocando, né? Como chama cada coisa, se ele sabe, por exemplo, como é copo, num outro dia eu ensino como é caneca, num outro dia eu posso ensinar como é uma chaleira. Então você vai determinando o progresso, né? A rapidez da introdução de cada palavra nova. Sobre o clima, eu ainda não apresentei esse tópico para o meu filho, eu acho um pouco complexo ele entender. Seca, inverno, trovão, enchente, mas eu tenho certeza que eu, guardando esse material até os 5 aninhos dele, eu vou ter oportunidade para ensinar esse vocabulário também. Eu gosto muito desse tópico sobre a cidade, então quando a gente está passeando de carro, eu mostro para o meu filho, olha, é um supermercado, é um banco, é uma igreja, e ele já vai reconhecendo
e também quando a gente senta para brincar com o livro, eu vou mostrando para ele. Essa parte de cor é fantástica, porque a gente sabe o básico, né? Amarelo, azul, roxo, as cores primárias. E eu aprendi muitas cores novas com meu filho brincando com essa página aqui. A gente vai percebendo que os tons de cores, né? A gente não precisa só ensinar blue para o nosso filho. A gente tem a opção de ensinar baby blue, sky blue, e eles identificam com muita facilidade as cores e vão aprendendo mais opções. Os números, meu filho já sabe até 100, mas porque eu trabalho bastante isso com ele em outras atividades. A gente também assiste TV, tem várias musiquinhas falando dos números, e ele gosta, ele é apaixonado pelos números, cores e formas geométricas. Então eu aproveito esses temas que ele gosta e faço bastante atividades em inglês. Você pode identificar qual tema que seu filho mais gosta. Pode ser as roupas, pode ser os carros. E você identificando, você vai reforçando todo dia um pouquinho, aumentando uma palavrinha. E assim você vai expandindo o vocabulário do seu bebê. Já as horas são um pouco complexas, estou guardando para o momento certo para eu poder falar com ele. Aqui nós temos o tópico as palavras que usamos mais. Se você não quer ainda falar com seu filho todas essas palavras, todos esses tópicos, também é uma boa pedida você já ir se preparando, você aprendendo, pesquisando nesses dicionários que eu recomendo como é a pronúncia. Quando seu filho estiver pronto para esse momento, você vai estar pronto também para falar mais coisas em inglês com ele. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você saber mais a respeito desses dois materiais, mas como eu disse, se você parar para pensar 1000 palavras é uma quantidade que os nativos usam no dia a dia. Porque por mais que uma língua tenha não sei quantas palavras, ninguém usa todas as palavras todos os dias. A nossa rotina diária, ela se repete. E essas palavras que você vai usar no dia a dia, elas vão se repetir todos os dias. Dominando várias palavras, você vai precisar depois só criar estruturas de frases. Como conversar com seu filho? Estruturas de frases, por exemplo, isso é. E aí você coloca lá em inglês, it is. Dentro dessa estrutura, você pode falar as 1000 palavras. Então você pode dizer, it's a cat, it's a dog, it's a doll, it's a teddy bear. Você vai trocando com uma única estrutura toda a opção de vocabulário que você já tem. Ou na estrutura, por exemplo, olhe para, look at that, olhe para aquela, e aí você vai colocando o vocabulário que você tem. Então, look at that bird, olhe para aquele passarinho, look at that cat, olhe para aquele gato. Então, como a gente trabalha o bilinguismo infantil, mesmo sabendo pouco inglês, a gente cuida de ter um vocabulário bastante amplo e depois a gente vai aprendendo essas estruturas de frases para ir criando uma liberdade de comunicação com os nossos filhos. Eu tenho aqui no canal também um vídeo que eu fiz sobre 3 técnicas para a gente começar a falar inglês com os nossos filhos. Então tem a técnica de narrar, que é enquanto eles estão recém-nascidos, você pode ir narrando as coisas que você está fazendo com o seu filho. E lá eu já coloquei várias frases modeladas, essas estruturas de frases, que você pode anotar aí, aproveitar para falar com o seu filho, aumentando apenas o vocabulário. Também tem técnica de apontar, e lá no vídeo eu separei por idades, né? Qual idade você trabalha a técnica da narração, qual idade você trabalha a técnica de apontar, qual idade você trabalha a técnica de ir nomeando as coisas. Eu vou deixar aqui no card o link para esse vídeo e de lá você pode tirar várias ideias de frases prontas para depois só fazendo as trocas com o vocabulário que você adquirir daqui para frente com essas 3 dicas que eu acabei de compartilhar. Bom, eu espero sinceramente ter ajudado com essas 3 dicas, são práticas que eu faço aqui em casa e tem funcionado bastante. E eu quero te falar uma coisa muito importante. A única diferença entre você e eu, em relação a criarmos os nossos filhos bilíngues, é que eu coloco tudo que eu aprendo em prática. Então você também tem essa capacidade de colocar tudo que você aprende em prática e ter o mesmo resultado que a minha família está tendo. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, isso ajuda bastante o meu trabalho. Se inscreva aqui no canal para não perder as novidades e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!